Olá, seja bem-vindo. Essa é a nossa aula de Filosofia Geral e Jurídica. Eu sou o professor Marcos Lima. Nesse nosso encontro, nós vamos fazer uma jornada perpassando pelo surgimento histórico da filosofia do direito, bem como na filosofia do direito na Antiguidade e a filosofia do direito na Idade Média. Inicialmente, a filosofia do direito, importante ressaltar, decorre do estudo da filosofia, que, dentre outras questões, se preocupa também com o problema da justiça, desde os primórdios da filosofia grega. Ou seja, naturalmente, para que se possa compreender as bases da filosofia do direito, é importante que se faça também a compreensão dos institutos basilares da filosofia geral, afinal, uma decorre da outra. A filosofia do direito ela se identifica com questões fundamentais da ordem da reflexão, como a vida em sociedade, o bem comum, confundindo-se em seu início com todos os estudos da escola justnaturalista, aquela que leva em conta a existência de um direito natural, que é anterior ao direito positivo. A autonomia do direito natural, em detrimento da moral e sua superioridade diante do direito positivo, marcou o início da filosofia do direito como disciplina autônoma. Ou seja, antes de predominar a racionalidade, predominava-se a crença de que o direito era natural, provinha de questões que são alheias à vontade do ser humano, ou seja, à vontade divina ou decorrente da própria manifestação da natureza. Então, é importante que se faça uma pequena distinção entre o direito natural e o direito positivo. O direito natural é aquele dado por uma ordem superior, possuindo como característica ser necessário, eterno e imutável. A posição justnaturalista está comprometida com a tese segundo a qual o direito positivo retira sua legitimidade do direito natural. Ou seja, o direito dos homens, aquelas normas escritas que regulam a vida em sociedade, elas são decorrentes do direito natural. Tiveram suas bases na origem divina ou naquilo que a natureza mostrou ser como justo ou como correto. O direito positivo é aquele posto pelos homens para regular a vida em sociedade, sendo mutável e temporal, pois varia de acordo com a sociedade e o tempo. A posição justpositivista está comprometida com a ideia de que o fundamento de validade do direito é retirado da própria norma positivada. Ou seja, o direito positivo, diferente do direito natural, ele está em constante transformação. Ele acompanha a dinâmica da sociedade. Se a perspectiva de justiça em um determinado local é diferente do outro, o direito positivo levará isso em conta. Da mesma forma que, com o passar do tempo, o conceito de justiça vai se transformando, por exemplo, o conceito de família vai se transformando, o direito positivo tenderá a acompanhar, já que ele é um direito mutável, suscetível às transformações sociais. Então, a validade do direito para o direito positivo está na própria norma, que é fruto de uma convenção entre os seres que ali convivem em sociedade. Então, retomando a perspectiva histórica, a filosofia do direito é uma reflexão sobre um objeto flexível, visto que a realidade a que se refere modifica-se continuamente com adaptação às condições sociais e temporais. Nós vamos observar isso, inclusive, analisando a perspectiva histórica, perpassando pelos momentos históricos e a forma como a filosofia do direito era encarada em cada um deles. O direito, embora seja mutável, ele possui elementos invariáveis. Há certos princípios e normas que necessariamente devem ser consagrados pelo Estado, vez que refletem a dignidade humana. Ora, o direito ele apresenta conceitos mutáveis, por exemplo, a concepção de justiça vem se transformando ao longo do tempo, o próprio conceito de família vem se transformando ao longo do tempo, o que é um casal, é só homem e mulher, os arranjos sociais hoje permitem a compreensão de outra forma desses institutos. No entanto, há questões basilares que são invariáveis e que precisam ser consagradas pelo Estado para que, caso seja necessário, o Estado faça uso da força para valer esses direitos, como, por exemplo, a vida, a liberdade, a igualdade formal e material existente entre homens e mulheres na sociedade.
são reflexos do que se chama como dignidade humana. Ou seja, são aqueles elementos basilares, fundamentais, que sem eles sendo garantidos e assegurados por uma força maior ou por uma entidade superior, né, como o Estado, que pode fazer uso da força para fazer valer esses direitos, nenhum deles seria assegurado. Então, há valores básicos que foram cultivados pelos cidadãos atenienses e romanos e que hoje são preservados, justamente porque se referem à parte estável do homem, à sua natureza. Então, perceba, por mais que a concepção de justiça mude, que a concepção de família mude, há valores basilares que foram preservados desde essa época, como, por exemplo, própria concepção de justiça. Independentemente da atribuição do conceito que se possa dar, né, a visão que cada um tem, justiça continua sendo um valor básico, um valor fundamental. Precisa ser assegurada a todos. A existência também do bem comum é um valor básico cultivado desde essa época. Dá a cada um o que é seu e garantir a todos um mínimo para que se possa existir. Então, bem comum é aquele que deve estar acessível a todos ao mesmo tempo e à medida que cada um precise. São questões essenciais, questões fundamentais para que se possa ter uma vida de qualidade, uma vida digna dentro da sociedade. Então, a história da filosofia do direito é marcada por alguns períodos, né, que convém, né, falar que são delimitados conforme a história assim separa. Idade antiga, idade medieval, idade moderna e idade contemporânea. Né? A antiguidade é aquele período que é marcado pela relação escravagista, ou seja, relação de dominação, de posse de um ser humano em relação a outro. Na antiguidade, as reflexões sobre a filosofia do direito elas apareciam vinculadas a outros temas, como justiça, política ou ética. Ou seja, a filosofia do direito ela não tinha autonomia. Ela era discutida, né, as concepções de justiça e de política dentro da filosofia geral. Não tinha um objeto próprio de estudo, não tinha uma autonomia didática ou científica. Né? Era uma questão que era vista em conjunto com outros temas que eram sensíveis e que depois formariam a base do direito. Então, atribui-se ao período antigo o germe da posição justnaturalista com relação ao direito. De um lado, a distinção entre a natureza, a physis, e as leis, nomos, e de outro a ideia de que as leis devem espelhar a natureza. Ou seja, esse período basicamente é marcado por isso. Concepção de que a natureza dá as bases e as leis devem acompanhar, não devem ir contra a natureza. Aquela noção de cosmologia, né? O direito é divino. O direito advém, provém da natureza e o que a natureza dá são manifestações da vontade dos deuses. É um período marcado também por essa concepção mais politeísta, a existência de vários deuses que vão regular cada parte da natureza. O período medieval é aquele que é marcado pelo sistema feudalista, ou seja, o estabelecimento de uma relação entre sucerano e vassalo. O direito ele é entendido como uma dádiva divina, ou seja, algo criado por Deus e que deve ser reconhecido pelo homem. Embora o direito continue não possuindo autonomia, pois é considerado dependente da Igreja e da teologia, a fundamentação da lei com base no cosmos dá lugar para a fundamentação da lei com base na vontade de Deus. Ou seja, aqui a concepção muda. Enquanto na antiguidade se tem essa concepção politeísta, que a vontade dos deuses se manifesta na natureza e ela que vai nortear o direito, que no período medieval nós já temos uma concepção mais monoteísta. Né? Nesse período tem-se como traço marcante o surgimento e a ascensão do cristianismo. Existe um Deus único e o direito ele é moldado conforme o que a religião diz. Ou seja, o direito ele não tem ainda uma autonomia. Ele é secundário. Ele depende dos dogmas da igreja, das concepções que a teologia vem formulando a respeito. Ou seja, é um direito condicionado que existe para servir à religião. Então, como foi visto ali, na Idade Antiga, a filosofia do direito ela não tinha essa autonomia e era vista
discutida junto com outros temas, dentre eles o da política. Então é importante que se faça aqui um adendo para esclarecer um pouco da noção de política que será utilizada para nortear também os outros conhecimentos dessa disciplina. Então, em primeiro lugar, visualizamos política como algo que fazemos em conjunto. Política, ao que tudo indica, requer duas pessoas ao menos, ou seja, a política ela não é individual. Isso posto, nem toda interação humana constitui o que tipicamente entendemos como atividade política. Então perceba, não existe política com uma pessoa só, é necessária a existência de pelo menos duas pessoas relacionando-se entre si. Mas não somente esse elemento quantitativo é suficiente. Existe uma característica que vai determinar o que é uma atividade política ou não. Então, a atividade política, ao que parece, é um modo particular de alcançar consenso onde há divergência sobre o impacto, com impacto sobre outras pessoas. Então, sempre que tem-se a necessidade de tomar uma decisão que vai influenciar, seja positivo ou negativamente, né, vai ter um impacto sobre a vida de outra pessoa, tem-se aí a atividade política. Só que, ao invés de pressupor divergência e conflito, pode ser que a melhor maneira de pensar a política seja a busca do bem comum. Ou seja, a essência da política não é necessariamente mediar conflitos, mas sim buscar a existência do bem comum, algo que deve ser garantido minimamente a todos. Então, por exemplo, o que é que se tem como atividade política? Quando duas pessoas estão ali a discutir a existência de posse, existência de uma propriedade, se forem duas pessoas dentro de uma ilha, o que é que vem a ser uma atividade política ali? É discutir o que seria a parte de cada um dentro da ilha, né? Vamos dividir a ilha meio a meio, ou então cada um usufrui dos mesmos recursos conforme a sua necessidade, sem haver essa necessidade de dividir o território, né? Entre lado A e lado B. Essas são questões políticas, são atividades políticas que se dão, né? Então, a partir daí, a partir dessa atividade política, né, se tem também as bases para o conceito de justiça. O que é justo nessa concepção? Né? É que cada um possa usufruir conforme sua necessidade. Né? De repente, eu tenho mais fome do que o outro. Posso consumir mais alimentos que ele, ou os alimentos precisam ser distribuídos igualmente. Né? A ilha, né, no caso de dois ilhéus, duas pessoas ilhadas, é necessário que se faça a distinção entre lado A e lado B, o que é que seria justo? Cada um ter sua parte e os dois usufruírem juntos dos recursos que ali tem, que ali estão disponíveis. Então, essa atividade política também nos leva a refletir um pouco sobre a concepção de justiça, não é? Retomando aqui a perspectiva histórica. Nós temos o período moderno que tem como principal marco o capitalismo, né? Aquela concepção econômica que vai dividir a sociedade não mais entre suceranos e vassalos, mas entre burguesia e proletariado. Né? Quem são os donos dos meios de produção e não. Quem são a massa trabalhadora. Então, nesse período moderno, há tanto um abandono da visão absolutista do período medieval, quanto a separação entre Estado e Igreja. É marcada pela vinculação do direito à razão. Em função disso, há uma passagem da ideia de que a legitimidade da lei repousa nas mãos de Deus para a noção de que devemos encontrar no interior do próprio homem o fundamento de validação das leis, dando origem a uma noção de justnaturalismo racional ou antropocêntrico. Ou seja, tem-se aí uma completa ruptura de paradigma, não é? Estado e igreja não estão mais associados, portanto, o direito não é mais tem a religião como seu condicionante. Então, aquela visão mais cósmica, aquela visão mais divina, teológica, dá espaço à razão. Ou seja, fala-se em justnaturalismo racional porque naturalmente existem concepções maiores a serem abordadas, né? O certo, o errado, o justo, o injusto, mas que o próprio homem tem condições de buscar o fundamento de validade das leis. Ele tem a capacidade de nortear o direcionamento da lei para que ela possa ser justa. E temos o período contemporâneo, né? Nessa época em que surge a noção de direitos humanos, uma preocupação cada vez mais crescente com a eliminação das desigualdades historicamente estabelecidas.
Abandona-se a visão de que o direito retira sua validade de elementos externos, como justiça, moral ou economia, dando lugar à noção de legitimidade que a legitimidade do direito vem com a norma posta pelos governantes. Ou seja, tem-se um aprimoramento da concepção de que o fundamento de validade da norma está nela mesma e que essa norma é posta pelos governantes a partir de discussões. Nós elegemos nossos representantes para que possam fazer as vezes e tomar decisões para regulamentar a nossa vida em sociedade. E eles produzem essa legislação, produzem o direito a partir de discussões e de uma percepção a respeito do que existe na sociedade. Então não é algo dissociado do ser, né? É algo que tem como parâmetro o certo e o errado, o justo e o injusto, mas não se deixa tão somente nortear por isso, né? Isso é um ponto que também acaba por ter reflexos negativos, porque nem sempre as leis serão justas, mas por serem leis, por serem produzidas pelos governantes, elas precisam ser acatadas independente da concepção que se tem a respeito delas. Eis aí a prevalência, né, do direito positivo em detrimento do direito natural. Nessa segunda parte, nós faremos uma análise da filosofia do direito na antiguidade. Então, a filosofia do direito na antiguidade é marcada por alguns períodos, alguns pensadores, algumas concepções que são importantes serem elencadas. Nós temos os pré-socráticos, né? Filosofia, naturalmente, ela se divide em dois períodos, né? Antes de Sócrates e depois de Sócrates, que é considerado o mais influente filósofo da época, né? Mais influente da filosofia. Nós temos os sofistas, que são considerados os primeiros advogados e que são contemporâneos também ao Sócrates. Temos a tríade, né? Os três grandes filósofos gregos que nortearam muito do que será visto: Sócrates, Platão e Aristóteles. E também temos duas correntes que são importantes, que são epicurismo e estoicismo, que já são da transição da antiguidade para a era medieval. Então vamos à análise de cada um deles. Então, como mencionado, né, a filosofia grega ela costuma ser dividida em dois períodos, antes e depois de Sócrates, que é considerado o mais importante dos pensadores da Grécia Antiga. Talvez a contribuição mais fundamental dos pré-socráticos tenha sido a contestação da antiga visão a respeito de justiça. A fase pré-socrática da filosofia grega tem por base o que se convencionou chamar de dualismo grego. Acreditava-se no chamado eterno retorno, isto é, que as coisas seguiam acontecendo repetidamente independente da vontade dos homens. Ou seja, essa filosofia é voltada àquela concepção da existência de um destino, que nada é imutável, tudo se repete em um ciclo eterno. Então, esse período pré-socrático foi um período que durou cerca de 2 séculos, caracterizado principalmente pelas constantes indagações a respeito da origem do mundo, ou seja, a cosmogonia. O direito no pensamento pré-socrático ele tinha por base a religião. Aos deuses era atribuída a posição central na ordem dos acontecimentos. Criadores e ordenadores do mundo, eram eles que dispensavam a justiça aos homens conforme suas vontades e humores. Ou seja, nessa época tinha-se aquela concepção politeísta, onde existiam diversos deuses, e cada um deles regulava, né, ordenava uma parte da natureza, e a partir das suas manifestações é que se tinha as concepções de justiça. Ou seja, a justiça era divina, provinha da natureza que por sua vez é um reflexo da vontade dos deuses. Então esse período da filosofia grega, né, esse período naturalista, ele é dividido em 4, correspondente às principais escolas filosóficas, que são elas a escola jônica, a escola itálica ou pitagórica, a escola eleática e a escola atomista ou pluralista. Então, inicialmente, nós temos a escola jônica. A denominação ela tem caráter geográfico, visto que os integrantes desse grupo eram oriundos de Mileto, na Jônia.
Seus representantes achavam que havia uma substância primitiva em todas as coisas do universo, a constituir a matéria da qual derivam todas as outras. A essa matéria dava o nome de physis. Ou seja, seus principais pensadores foram Tales de Mileto, considerado o pai da filosofia. Né? Para o Tales, o elemento que compunha todas as coisas do universo, né, aquela matéria constitutiva, era a água. Para o Anaximandro de Mileto, era o apeiron, o infinito. Ou seja, não existia uma matéria propriamente definida. Né? Era algo que simplesmente existia no universo e tem esse caráter de ser eterno. Para o Anaxímenes de Mileto, o elemento era o ar. Para o Heráclito de Éfeso, era o devir eterno, a transformação. O devir eterno já era um conceito que se opõe ao apeiron, do Anaximandro de Mileto. Por quê? Enquanto para o Anaximandro o apeiron era algo infinito, imutável e que perdurava durante o decurso de tempo, para o Heráclito, o devir eterno já tem uma outra perspectiva, de estar em constante transformação para se adaptar à realidade, para se adaptar, né, à natureza. E por esse motivo é que ele era eterno. Era eterno não porque era imutável, mas ele mutava, sofria mutações, sofria transformações para poder se adaptar e continuar sendo eterno. E para o Anaxágoras de Clasômenas tinha o nous, que era a inteligência, e homeomerias, que era a semente. Ou seja, existia algo, uma essência, uma inteligência, uma racionalidade que era imutável, que era o nous, que iria nortear, que seria a base para todas as coisas. E a partir daí, a semente, a homeomerias, ela poderia sofrer mutações, porque a sua parte essencial, a sua substância, que era a inteligência, prevalecia e era imutável. Ainda nesse período pré-socrático nós temos a escola itálica ou pitagórica. Foi fundada por Pitágoras, que também foi chamada de Itálica, tendo em vista que esse filósofo nasceu na ilha de Samos, na então Itália grega. Destaca-se na doutrina de Pitágoras o dualismo entre corpo e espírito, e a noção de que os elementos do universo eles são complementares, finito e infinito, calor e frio, cheio e vazio. Pitágoras imaginava existir um mundo superior, perfeito, que servia como modelo arquétipo para o mundo real. As regras gerais desse mundo ideal é que regulava a vida dos seres que habitam a Terra. Ou seja, perceba que tem-se aqui uma concepção do divino, não é? Existe um mundo superior, um mundo perfeito, né, no plano do dever ser, que é o arquétipo, é o protótipo, é aquele que norteia a existência do mundo real. Ou seja, o que prevalece no mundo ideal é o que vai regulamentar a vida real, a vida dos seres que aqui habitam. Então, é como se basicamente fosse um espelho, né? O que existe no céu, né? Trazendo para uma concepção de uma visão cristã, o que funciona no céu deve servir como parâmetro para o que funciona na Terra. Então, Pitágoras ele era um racionalista que privilegiava o raciocínio, o pensamento, ao contrário dos antecessores dele na escola de Mileto, considerados moderados porque privilegiavam os sentidos e a experimentação. Ou seja, tem-se aí uma distinção, né? Uma dualidade, um embate entre racionalismo e empirismo. Pitágoras afirmava que o princípio essencial de todas as coisas é o número, ou seja, as relações matemáticas. Né? Então, levando em conta esse racionalismo versus empirismo, tem-se que, de um lado, né, para Pitágoras, é possível que o homem ele possa ter impressões a respeito de algo sem que tenha contato com ele. Ou seja, ele é racional, é um ser pensante, diferentemente dos empiristas, que privilegiavam o sentido e a experimentação. Ou seja, eu só posso ter uma concepção a respeito de algo a partir do momento que eu tenho contato com ele. Eu tenho aquela experimentação, que eu tenho né, aquele contato físico. Fora isso, né, inexistindo esse contato, eu sou incapaz de tecer qualquer impressão a respeito de algo. Então, por exemplo, se tem um objeto aqui à minha frente, se tem uma caneta,
Não posso ter sem impressões a respeito dela, né, para os empiristas, a não ser que eu tenha um contato físico, que eu faça um manuseio para que eu possa experimentar suas funcionalidades, o que propõe a sua existência. Já para Pitágoras, não. O simples fato de eu conseguir identificar a existência de algo já me permite ter 100 impressões a respeito dele, idealizar seu uso, seu funcionamento. Né? Prosseguindo, nós temos a escola eleática. Os eleatas foram assim chamados porque essa escola foi originada na cidade de Eleia. Os eleatas consideravam que a transformação dos seres, os entes, objeto de estudo da ontologia, a partir de uma substância original é que representaria a lei geral de tudo. Ou seja, que na ontologia nós temos o estudo do ser, né, algo mais concreto. Seus principais pensadores são Parmênides de Eleia, que trazia o conceito de aletheia e de verdade, Xenófanes de Cólofon, que trazia a ideia de um Deus único, né, já remontando àquela ideia mais monoteísta, Zenão de Eleia, que trazia a dialética, que seria, né, elemento basilar da argumentação. A dialética é uma técnica que vai gerar subsídios para a argumentação. E Melisso de Samos, que trazia a concepção de um ser eterno. Ainda, né, no período pré-socrático, nós temos a escola atomista ou pluralista. Os atomistas eles partiam da premissa de que o átomo é a substância primordial do universo. Esse elemento inicial seria homogêneo em conteúdo e a maneira como se agrupa ou se compõe é que determina a diversificação dos seres e das coisas. Os atomistas defendiam que, conforme a maneira como os átomos se compõem, os seres apresentam 3 diferenças estruturais, na figura, na ordem e na mudança. E como as maneiras de composição seriam infinitas, os corpos seriam infinitos, ou plurais. A partir daí é que a escola também recebe esse nome de pluralista, né? Tendo como seus principais pensadores Leucipo de Abdera, Demócrito de Abdera, Empédocles de Agrigento e Erástones de Cirene. Ou seja, para a escola atomista ou pluralista, existe uma essência, um elemento que é o átomo. E a partir de como os átomos se agrupam, a partir daí tem-se infinitas possibilidades, infinitas concepções, né? Como aí foi mencionado. A partir da maneira como os átomos se compõem, é possível apresentar 3 diferenças essenciais nos seres, na figura, na ordem e na mudança. Então existe um núcleo imutável, né, inquebrável, que a partir da sua concepção gera uma infinidade de outros seres e de outros arranjos. Fim desse período pré-socrático, nós temos a escola dos sofistas. Os sofistas eles são contemporâneos aos Sócrates. Então, com os sofistas, a dialética, estabelecida anteriormente por Zenão de Eleia, ele ultrapassou as fronteiras da metafísica, tornando-se universal. Eles entendiam que a natureza não bastava para explicar o mundo, mas não tinham como intenção buscar a verdade, como os pré-socráticos pretendiam, até porque pregavam a inexistência de verdades absolutas. Ao contrário, utilizavam-se da dialética e do conhecimento como recursos de ascensão social. Para esses pensadores, verdade, moral e justiça e todos os demais preceitos sociais não passavam de invenções humanas. Em outras palavras, não seriam coisas verdadeiras, mas apenas juízo sobre as coisas. Então, lá no período pré-socrático nós temos aquela concepção de verdades universais, de núcleos imutável para as coisas. Aqui na escola dos sofistas nós temos a inexistência de verdade absoluta. Ou seja, as coisas existem em relação às outras. Não existe uma verdade absoluta, uma verdade imutável. A partir daquele momento em que os objetos são confrontados, que eu tenho algo em relação a algo, essa concepção muda. Então a verdade ela não é absoluta, ela é relativa, né? E os sofistas são considerados os primeiros advogados justamente por isso. Eles aperfeiçoaram a dialética, que é a técnica da argumentação, né? Só que eles utilizavam a dialética e a argumentação como instrumentos de ascensão social. Ou seja, não se buscava
a verdade, não se buscava uma concepção bem delimitada do justo e do injusto. Não, o que é que predominava? A arte de convencer o outro como instrumento de ascensão social. Ou seja, por serem pensadores, por conseguir fazer valer sua opinião perante a opinião de outro, é que tinha-se aí um elemento distintivo. Eles seriam mais eruditos, estariam no topo da pirâmide social, por terem essa capacidade de argumentar. Os principais sofistas foram Protágoras, que é idealizador da sofística, Gorgias de Leontini e Sócrates, que trouxe a ideia de paideia, né, o cidadão perfeito e justo. Ou seja, Isócrates ele já trouxe uma concepção, né, de educação já para a Grécia Antiga, que já era voltada a essa concepção de justiça. Daí tem-se a conexão, né, entre a escola dos sofistas e o direito. Não só em termos de aperfeiçoamento da dialética e da argumentação, mas também a concepção de que existe uma educação que é voltada à formação do cidadão perfeito, do cidadão justo. Ou seja, justiça é um critério norteador da educação na Grécia Antiga, né? Conforme aqui as concepções da escola dos sofistas. Então, dentro da escola, qual foram as concepções, né, que influenciaram o direito? Nós temos em Sócrates que o homem precisava da paideia, ou seja, a verdadeira educação para utilizar uma inclinação natural para a virtude no aprendizado da sabedoria e da justiça. Ou seja, justiça era um valor que norteava a educação. Então, existia uma educação para formar pessoas justas, cidadãos honestos. Já naquela época, na Grécia Antiga, nós temos Hippias, que achava que a lei positiva ela disciplinava a atitude do homem diante da natureza para instaurar a verdadeira justiça, mas que a lei só servia aos poderosos. A partir daí, tem-se uma concepção que vai nutrir um pouco a filosofia do direito, que é o quê? É questionar de que forma a lei pode servir a todos. Né? Para se instaurar a verdadeira justiça para Hippias, a lei não deveria servir somente aos poderosos, deveria servir a todos. E Trasímaco via a lei como um mero instrumento de poder, e que estava longe de ser como deveria o enunciado racional que garantisse a moralidade. Ou seja, a partir dessa concepção de Trasímaco tem-se o quê? Uma distinção, né, do direito e da moral, do justo e do injusto, e uma concepção de que o direito, a lei, ela não deve ser um mero instrumento de poder. Não, ela deve garantir a moralidade, deve garantir a justiça, deve perseguir o bem comum. Então a justiça é um valor e um critério norteador para a produção das leis. Nós temos aqui nesse período, não é, ainda na antiguidade, a tríade, os três grandes filósofos gregos que serviram de base para grande parte da produção também do direito na época. Né? Nortearam a filosofia, nortearam também a existência de outras ciências e, obviamente, influenciaram também o direito já naquela época. Então, nós temos primeiro a relação entre Sócrates e o direito, onde ele deu uma lição de submissão à lei ao acatar a decisão do Tribunal de Justiça de sua época, ainda que discordando dele. Ele acreditava que assim fazendo beneficiava a cidade, a polis. Ou seja, Sócrates ele educou pelo exemplo. Ou seja, ele se submeteu à lei porque ele acreditava que assim estaria norteando o rumo da sociedade. Ou seja, ele não concordava com a lei. Tinha-se aquela concepção, né? A lei deve ser justa, a lei deve atender à moral. Mas, ainda que não atendendo, ainda que a lei não sendo justa, que não atendendo aos critérios de moralidade do Sócrates, ela deveria ser cumprida pelo simples fato de que ela existe para regular a vida em sociedade. E caso contrário, né, a lei não seja respeitada, né, com base na concepção individual de justiça, é impossível se alcançar o bem comum. A relação entre Platão e o direito deu-se da seguinte forma. Platão foi um idealista, no sentido que teve por base a noção de eidos, ou ideia, um bem supremo inalcançável pelos sentidos humanos, mas que existe dentro de cada pessoa. Nessa ideia de bem
residem a ética e a virtude, ou seja, concepções que podem se verificar na obra de Ética a Nicômaco, do Platão. Então, existe um bem supremo inalcançável, né? Ou seja, a ideia de ética, a ideia de virtude que deve nortear a produção das leis. Para Aristóteles, nós temos que toda virtude é um hábito racional, adquirido com o exercício e com a ação. Já a justiça é a procura da ponderação entre dois extremos para não incorrer no excesso, nem na deficiência ou insuficiência. Haveria distinções aqui para Aristóteles, entre as formas de justiça. Nós temos o justo legal, o justo por natureza, o justo pela troca e o justo pela distribuição. Ou seja, o justo legal é aquela concepção de que o que está posto no direito, na lei, é justo. Então, o que é injusto é contrariar a lei, é contrariar aquela produção legislativa que foi fruto da vontade dos governantes que um dia nós elegemos para tomar as rédeas da vida em sociedade e perseguir o bem comum. Nós temos o justo por natureza, que é mais voltado àquela concepção natural mesmo, né? Aquela mínima ideia do que é justo para mim, do que é justo para você, que remonta até aquela parte do direito natural. O justo por natureza é aquele que acompanha a ordem natural das coisas, né? Temos o justo pela troca, que já remete muito mais àquela concepção, né, de olho por olho, dente por dente, ou seja, o justo pela troca. Se existe um mal, ele deve ser reprimido de igual forma, né? A pena deve ser proporcional à falta que foi cometida. E o justo pela distribuição, dá a cada um o que é seu, de forma que todos tenham iguais condições, iguais oportunidades de ter acesso a esses bens, né? Sejam eles materiais, sejam eles formais, né? A distribuição não diz respeito tão somente aos aspectos formais, né? Como, por exemplo, alimentação, moradia, não. Cada um tem o direito à vida, à liberdade, e esses direitos devem ser assegurados pelo Estado. Já no final aqui da época antiga, né, da antiguidade, já na transição para a modernidade, nós temos duas concepções que são importantes de serem observadas: o epicurismo e o estoicismo. O epicurismo é um posicionamento espiritual no sentido de negar a dor e as perturbações, privilegiando, ao contrário, as coisas positivas e a natureza humana, sempre respeitando a ética. Epicuro buscava alcançar a felicidade em um estado de espírito caracterizado pela inexistência de dor física, ou seja, a aponia, com simultânea tranquilidade completa da alma, a ataraxia. Ou seja, para Epicuro, devia-se buscar a felicidade, mas sempre respeitando a ética. Ou seja, nosso objetivo maior é perseguir a felicidade, mas de forma que nós não atinjamos nem provoquemos dor ao outro. Já no estoicismo, né, para os filósofos do estoicismo, diferentemente dos epicuristas, eles pregavam que o homem devia enfrentar os seus deveres, mesmo que tivesse que suportar dores e desconfortos. Epicuro passou a pregar que a justiça não mais seria do que uma espécie de pacto que as pessoas celebravam entre si para não prejudicar nem ser prejudicado. Ou seja, nós temos uma distinção básica. No epicurismo eu tenho que buscar a felicidade, mas sem provocar dor ao outro. No estoicismo é diferente. Nós devemos enfrentar nossas obrigações, sejam elas boas ou ruins. Isso faz parte da concepção de justiça, né? Então, enquanto em um, justiça é o quê? É buscar a felicidade sem provocar dor no outro. Na outra é suportar a dor porque ela faz parte dos deveres e das minhas obrigações enquanto ser humano. Então, essas concepções, né, estoicismo e epicurismo, marcaram a transição entre a Idade Antiga e a Idade Média. E nessa terceira parte, nós iremos abordar a filosofia do direito na Idade Média. Nós vamos tratar principalmente das duas principais correntes, a patrística e a escolástica. A patrística ela recebe esse nome em referência aos padres da Igreja Católica, enquanto a escolástica recebe esse nome
por conta do movimento de valorização do estudo da filosofia, do estudo das artes, né? Então a escola passa a receber esse nome. Né? Na patrística nós temos pontos importantes a destacar, como a ascensão do cristianismo. Foi nesse período que o Império Romano ele passou a aceitar a igreja, o catolicismo como uma religião. Né? Nós temos aí como principal expoente o Santo Agostinho. E na escolástica nós temos como principal expoente Santo Tomás de Aquino. Então vamos ver aqui um pouco sobre cada uma delas. Nessa primeira parte nós temos a patrística, né, associada ao cristianismo. Deus passava a ser o centro de todas as análises filosóficas das coisas, dos seres e dos acontecimentos do mundo. Ou seja, mais uma vez sai daquela concepção politeísta da existência de vários deuses para uma concepção monoteísta, a existência de um Deus único, tal como prega a Igreja Católica. Entre as preocupações dos filósofos do cristianismo estava, além da religião, a moral. Era, em suma, um movimento religioso que usava a filosofia apenas como suporte e colocava a fé acima da razão. Ou seja, os dogmas de fé que prevaleciam para nortear a vida em sociedade. Então, na patrística, a fé era o elemento predominante e a filosofia era apenas secundária, né? Utilizada como um pequeno suporte. São Paulo foi considerado o organizador das ideias basilares do cristianismo como doutrina religiosa, né? Ele que, junto com São Pedro, que foi o primeiro papa, foram considerados os fundadores da Igreja Católica Apostólica Romana. A principal contribuição de São Paulo no campo do direito foi uma nova visão do conceito de justiça, diferente do que era aceito pela filosofia grega. Para ele, o homem justo era aquele que vivia pela fé, mesmo que não houvessem leis. Considerava que toda autoridade provinha de Deus e, portanto, o homem justo devia obediência às autoridades. Ou seja, que independente da existência de uma lei escrita ou de uma lei que regulamentasse, o dogma de fé era o que norteava. O homem justo, na patrística, é o homem que tem fé. Né? Santo Agostinho ele achava que o homem, mesmo submetido à predestinação de origem divina, devia permanecer livre em sua vontade. Estava posta, portanto, a diferença entre a lex aeterna, ou seja, a lei natural ou lei de Deus, que se preocupa com a alma, e a lex temporale, a lei temporal ou lei dos homens, que trata da justiça. Da mesma forma que já o fizeram Sócrates e Platão, Santo Agostinho ensinava que a melhor maneira de purificar o espírito era a educação, porque o espírito educado pensaria com clareza e com verdade. Além disso, quando a pessoa tem fé, estaria também mais perto de Deus. Então, o elemento norteador de uma vida justa era a fé. O homem que tem fé, que vive conforme os preceitos da igreja, é um homem educado para a vida em sociedade. Então ele alimentava o espírito, purificava o espírito e ao mesmo tempo purificava a carne e o permitia viver dignamente, viver de forma justa perante a sociedade. Na escolástica nós temos uma perspectiva um pouco diferente. Né? Enquanto a patrística valorizava a fé em detrimento dos outros preceitos que a filosofia trazia, na escolástica nós temos o inimaginável, por fé e razão cara a cara, ponto a ponto, com o mesmo grau de importância. Então, a escolástica ela foi mais um método de aprendizagem do que propriamente uma filosofia. Seu ponto mais alto para o direito é a chamada ética tomista, embasada na lei eterna e na lei natural. Santo Tomás de Aquino ele foi o maior representante da doutrina escolástica. Em suas obras, ele tratou de considerar a filosofia um tema distinto da teologia. A teologia para ele tinha relação com a fé, com a revelação, enquanto a filosofia era um estudo racional. Ou seja, ele distinguia fé e razão e os colocavam no mesmo patamar. Enquanto Santo Agostinho considerava que a fé era o principal instrumento para que o homem alcançasse a virtude, Santo Tomás de Aquino veio colocar a razão ao nível da fé. Para ele, os atos humanos na vida política e social devem ser considerados para efeito de atribuição de justiça. Por ser um ente racional, o homem saberia o que fazer
para o que fazer para fazer o bem e evitar o mal. Ou seja, era através da razão que o homem conseguia distinguir o que era o certo e o que era errado, norteado não só pela fé, mas também pela razão. Então perceba que esses estudos, né, desde a filosofia do direito na antiguidade até a idade medieval, servem como subsídio para o que vem adiante, né, a filosofia do direito tal como nós a concebemos hoje. Antigamente, ela não tinha uma autonomia, ela era concebida tão somente como uma parte normal da filosofia, né, que só vinha à tona quando se preocupava com esses valores, como justiça, igualdade, política, ética, moral. Então, à medida que o tempo foi passando, nós viemos percebendo, né, uma estruturação, um contorno maior dentro da filosofia do direito, né? Desde concepções mais soltas, né? Que eram relacionadas à concepção de justiça que advinha da natureza, justiça que vem de Deus, nós temos um aprimoramento para se chegar às bases do que hoje é considerada a filosofia do direito enquanto ciência autônoma. Então, título de conhecimento para que se possa conceber, né, um pouco se possa aprofundar um pouco do que foi concebido, que foi visto, né, nessa breve apresentação a respeito desses tópicos importantes. Nós temos aí algumas obras, como o curso de Filosofia do Direito, do Eduardo Bittar e do Guilherme Almeida, Filosofia Geral e Jurídica, do Ricardo Castilho, Política, do Iain Mackenzie, Filosofia do Direito, do Alisson Mascaro, Filosofia do Direito, do Paulo Nader, e a Filosofia Geral e Jurídica, do Cássio Souza. Desejo a você uma jornada brilhante e que esse pequeno apanhado sirva como uma base sólida para que você possa aprofundar seus estudos na filosofia do direito. Obrigado.